Olá, irmãs, sejam mais um mês bem-vindas ao nosso estudo, um estudo que estamos fazendo a transmissão mensalmente aqui pelo canal do YouTube da nossa igreja e também pelo Face. Sejam bem-vindas e vamos aproveitar mais uma vez o nosso encontro. Nesse mês de julho nós estamos com um foco voltado para o que a revista Visão Missionária tem proposto para nós, né? Um estudo que está edificante, um estudo atual, inclusive, que traz termos que a nossa sociedade hoje tem explorado, tem colocado à frente de todas as questões que envolvem a mulher, né? E nós, mulheres cristãs, o que fazer com esses temas tão atuais, o que fazer com essa proposta que a sociedade nos traz. Afinal de contas, nós também fazemos parte dessa sociedade. E nós vamos descobrir hoje o que a Bíblia, o que a Palavra de Deus fala acerca do empoderamento e da ponderação. Vamos explorar uma personagem bíblica e eu gostaria de te convidar para que agora você possa ter aí o seu momento de concentração e dedicar esse tempo ao Senhor. Mas antes de tudo nós vamos orar, tá? Então feche os seus olhos, vamos nos consagrar ao Senhor agora. Nosso Deus, obrigada por termos esse momento de reflexão, esse momento de estudo. Obrigada por cada irmã que aqui está, por cada irmã, cada mulher que está conectada conosco agora. Nós te agradecemos, Pai, porque nós temos esse acesso à Tua Palavra. E te pedimos que o Espírito Santo venha atuar em nossos corações, para que todas as ouvintes, as que estão presentes, possam ser impactadas pela Tua Palavra. Usa-nos conforme a Tua vontade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Tem um louvor muito especial que tem como título Transformadas e nós vamos ouvir agora a participação musical da Stephanie. Boa noite. Hoje é mais uma terça-feira, mais um dia de estudo das mulheres. E hoje nós também estamos com um tema muito importante para a época que a gente está vivendo. A música que nós vamos cantar agora fala sobre que tipo de mulher nós desejamos ser. Uma mulher que adora a Deus, uma mulher transformada, uma mulher restaurada, uma mulher que ora a Deus, uma mulher que busca saber a resposta de Deus para qualquer assunto, para qualquer decisão que precisa tomar na sua vida. E principalmente que nós desejamos ser, todos os dias, uma mulher que reflita a glória de Deus. Amém.
cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Uou, 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 uou. Eu quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Amadas, mulheres valorosas, vamos estar falando hoje de uma personagem bíblica citada no Antigo Testamento, Abigail. A Bíblia descreve a história da Abigail, destacando-a como uma mulher formosa, digna e de bom senso. Seu marido Nabal era um homem duro e ignorante. Ele acabou tratando Davi de forma grosseira. Ele se recusou a dar presentes aos homens de Davi no tempo da tosquia das ovelhas. Abigail percebeu que a atitude do marido era um insulto velado a Davi. Ela sabia que tal atitude colocava em risco toda a sua casa, pois Davi ficou irritado e planejava se vingar. Então, Abigail preparou uma generosa dádiva de suprimentos com pães, vinhos, ovelhas, trigo, passas e figos e entregou a Davi e seus homens. De forma muito prudente, com palavras de reconciliação, Abigail reverteu aquela situação. Ela controlou a ira de Davi e salvou a vida de Nabal. Na ocasião, Davi agradeceu a Deus por ter enviado Abigail ao seu encontro, pois com toda a sua sabedoria, ele acabou evitando que derramasse sangue desnecessariamente, cometendo a injustiça. 1 Samuel 25, 32, 35. Mais tarde, Abigail contou a Nabal o que havia ocorrido. Então, aterrorizado, ele sofreu um ataque quando compreendeu que escapou da morte por pouco. Esse ataque o deixou paralisado como uma pedra. 1 Samuel 25, 37. Entretanto, passando-se quase 10 dias, o Senhor feriu a Nabal e ele veio a morrer. Quando soube da morte de Nabal, Davi agradeceu a Deus por tê-lo impedido de praticar o mal e também por ter feito com que a maldade de Nabal caísse sobre sua cabeça. Está em 1 Samuel 25, 39. Após saber da viuvez de Abigail, Davi rapidamente enviou uma mensagem a Abigail, pedindo que ela se tornasse sua mulher. Está em 1 Samuel 25, 39. Abigail aceitou o pedido de Davi e, acompanhada por suas 5 servas, ela foi ao encontro dele, tornando-se sua esposa. Sem dúvida, Abigail foi um exemplo de mulher pacificadora, prudente e sábia. Ela soube reconhecer os propósitos de Deus para a vida de Davi e, com sua atitude acertada, foi usada pelo Senhor para evitar que a maldade fosse cometida.
muito propício, muito edificante ouvirmos falar dessa mulher, Abigail. E vamos agora estar aprendendo um pouco mais com a nossa irmã Vanessa. Olá, irmãs e irmãos, é um prazer estar aqui com vocês e também motivo de muita alegria, de responsabilidade, porque é sempre uma responsabilidade trazer a palavra de Deus, né? A gente tem que ser fiel e íntegro ao que o Senhor quer trazer para as nossas vidas. E primeiro, posso garantir uma coisa, Deus falou muito ao meu coração. A lição de hoje ela vai falar sobre Abigail, uma mulher que disse não ao empoderamento e sim à ponderação. Ué, mas qual é a diferença? O que temos de diferente entre o empoderamento e a ponderação? Bom, vamos lá, vamos começar a aprender. A nossa irmã já falou muito bem sobre a vida de Abigail. Se a gente lê lá em 1 Samuel 25, no versículo 3, a Bíblia é clara e diz assim: seu nome era Nabal, o esposo dela, né? E o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Então a gente vê aqui nesse versículo que a Abigail, ela tem duas qualidades que toda mulher quer ter. Não é possível, toda mulher quer ser inteligente e bonita, não é mesmo? Olha, então a Abigail, ela tinha essas duas qualidades e ela era reconhecida por isso. E aí Nabal ia no contraponto da sua esposa. Ele era um homem rude, era um homem mau, era um homem que castigava as pessoas ao seu redor. E nessa história de Davi, nessa briga em que eles quase tiveram, a gente vê bem a índole daquele homem. E a gente vê também uma mulher que se coloca no lugar dela de maneira cristã, como ela pode pacificar essa situação. Mas por quê? Porque o ponderamento é diferente, a ponderação, me perdoem, é diferente do empoderamento. A pessoa que é empoderada, ela quer o poder para si, ela quer subjugar a outra pessoa. O empoderamento feminino, ele começou de uma forma ativista, e esse ativismo geralmente ele começa de uma forma boa, mas depois ele vai se perdendo ao longo do tempo. E a gente precisa analisar, primeiro à luz da palavra. Até que ponto a gente precisa ter o controle das outras pessoas, o controle sobre a vida de um homem? Para que tudo isso? Isso é uma mulher empoderada, a mulher que quer o poder a todo custo. Muito diferente do que a gente aprende com Abigail, uma mulher ponderada, né? Uma mulher equilibrada, uma mulher que analisa a situação e ela equaliza aquilo de uma forma que não haja briga, de uma forma que não haja atitudes insanas. A palavra ela nos mostra também que Abigail, ela chamou a responsabilidade para ela. Não, quando ela vai ao encontro de Davi, ela fala: não, desculpa, o erro foi meu, eu que não vi que os seus servos estavam lá, eu que não percebi. Então ela chama a responsabilidade para ela. Muito diferente de uma atitude de uma mulher empoderada, que falaria: não, mas você é um machista, você quer ir contra o meu marido, você quer mandar mais. Então a mulher empoderada, ela coloca a culpa no outro. A mulher ponderada não, ela analisa a situação e vê qual é a melhor forma a ser resolvida. Agora, a palavra empoderada, ela busca muito poder para si. E nós que somos cristãos, da onde nós estamos tirando o poder? O poder está vindo da mídia? O poder está vindo da competição no casamento? Ou o poder está vindo do Senhor? A gente precisa aprender à luz da palavra o que Deus tem para a nossa vida. A gente também tem o exemplo de Eva. Já repararam que Eva, ela recebeu uma proposta e ela não consultou o seu marido.
ela tomou aquela decisão e foi uma decisão muito errada que ela fez na escolha daquele fruto proibido. Muito diferente de Abigail, porque Abigail, ela tem 3 atitudes. Ela tem a sensatez, a ponderação, e ela é uma mulher digna de liberdade e de controlar o destino dela por causa disso. Mas não que ela tomou aquilo para ela. Ela tomou aquela atitude baseada numa atitude do seu marido que não correspondia ao que ela gostaria que fosse feito. Ela soube se posicionar. E a lição vai falar sobre algumas lições de Abigail. A mulher ponderada sabe seu valor e não se deixa influenciar pelo meio. Já a empoderada coloca a culpa nos outros por ser quem ela é. Abigail não permitiu que o caráter maligno de seu marido a contaminasse. Ela achou alegria na situação ruim e contentamento em Deus. Essa é a ponderação em ação. E nas nossas vidas, a gente tem achado contentamento em Deus? Cada uma de nós temos um tipo de relacionamento, temos um tipo de casamento, e nosso casamento, nossa relação com Deus tem influenciado, tem falado mais alto. Tudo bem, eu estou falando, mas aí você deve falar assim, mas eu não sou casada, eu ainda não casei. Mas você tem buscado a ponderação no seu relacionamento com seus pais, no seu relacionamento familiar? Porque Abigail, ela vinha de um meio em que o marido dela dominava e ela podia se vitimizar, falar, não, eu sou uma coitadinha. Mas ela não agiu dessa forma. Ela fez a diferença através da sensatez, através do equilíbrio. E a gente deve pensar muito nisso, diferentemente de Eva, que tomou a decisão sozinha, não consultou ninguém, totalmente dona de si. E a gente vê através da Bíblia que não deu nada certo, não é mesmo? A lição também vai falar que a mulher ponderada abre mão de bens e direitos em prol de algo maior. Já a empoderada quer a fama, o sucesso e o reconhecimento, custe o que custar. Está lá no versículo 18. Diz assim: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Aqui, nessa parte, Davi já tinha mandado seus servos. Nabal já tinha tratado eles super mal e falado que ele não ia dar nada, por mais que Davi tivesse ajudado ele antes, e que nada feito. Então os servos voltaram a Davi e contaram que não foram bem recebidos, que não tiveram nenhuma recompensa, e Davi ficou irado. A gente tem que lembrar que Davi ainda não era rei. O rei ainda era Saul. Samuel tinha morrido, então Davi já tinha passado pela perda de Samuel. E aí Abigail, os servos de Abigail chegam para ela e contam essa história. Olha, os servos de Davi vieram aqui e seu marido maltratou eles, mandou embora, não deu nenhuma recompensa pelo bem que Davi fez a nós. E ela imediatamente preparou bolo, preparou vinho, separou ovelha, e nós vemos que em quantidades bem grandes para que pudesse agradar ao Davi, que ainda nem era rei. E aí ela foi imediatamente ao encontro dele, abriu mão do que ela tinha de bens e foi lá e entregou em quantidade relevante. Ela podia, por estar casada com Nabal, ter o mesmo tipo de pensamento que ele. Não, vamos agregar. Quanto mais, melhor. Eu não vou dividir isso aqui. Não vou dar nada. Não, deixa Davi para lá. Nabal já mandou o recado dele. Então vamos ficar com nossas ovelhas, nossos bois, tudo pra gente. Se Davi ajudou a gente,
problema dele. Ela não poderia ter pensado dessa forma? Poderia, mas muito pelo contrário. Ela não se contaminou pela ganância do seu esposo, ela não se iludiu com os bens que tinha, mas ela soube o que? Retribuir o bem que ela, através do seu marido, tinham recebido de Davi. Ela soube retribuir de forma generosa. Então, ela se desfez daqueles bens todos, daquela pompa toda que ela tinha, e retribuiu a Davi de forma que agradasse a ele. E não só, eu acho muito interessante que ela poderia ter pego os servos e falado assim, vai lá, entrega, fala que tá tudo certo. Mas não, ela falou assim, vai na frente que eu estou indo e vou falar com Davi. E foi justamente essa ida dela, essa importância que ela deu à situação, que fez toda a diferença. Ela encontra Davi, ela se ajoelha, ela se prostra, ela fala, meu Senhor, me perdoa, eu errei, mas eu trouxe aqui esses bens, esses presentes para você. Esquece meu marido, ele não estava num momento bom, né? Não estava num dia legal. E a gente aprende com Abigail justamente isso. Quem tem um marido sabe que às vezes eles cometem falhas. E quem tem esposa sabe que elas também cometem falhas. E quando há esse equilíbrio no casamento, um defende o outro. Não fala, ó, tô trazendo isso aqui pra você, ó, mas esquece aquele meu marido lá. Ó, não olha pra essa situação aqui não, porque aquele lá, ó, Deus me livre. A Abigail, ela falou de qualidades que todo mundo sabia de Nabal. Todo mundo sabia como era a fama dele naquela época. Mas ela não denegriu o marido dela. Ela não desonrou o marido dela. Então, com aquela atitude, ela conseguiu reverter o coração de Davi. E a lição também vai falar que ela poderia ter feito esse momento da entrega lá dos bens e do encontro com Davi de uma forma, como que eu poderia dizer, baixa. Ela poderia ter feito essa entrega de uma forma vil. Ela poderia ter explorado o corpo dela. Ela poderia ter sensualizado a situação. Ela poderia ter chorado. Tenha misericórdia. Ela poderia tentar comover aquele coração. Mas não, ela foi verdadeira. Ela foi verdadeira naquilo que estava acontecendo. E Davi, todos nós sabemos que era um homem segundo o coração de Deus. Ele soube compreender. Tanto é que ele glorifica a Deus pela vida de Abigail. Ele admira a situação em que ela se colocou. E ela é reconhecida por isso. Então, minha irmã, queria dizer isso para você, porque eu aprendi isso também. A gente deve ser reconhecida pelo que nós somos verdadeiramente e não pelo que nós gostaríamos de ser. Eu creio que todas nós gostaríamos de ser melhores do que somos. Não melhor em relação a outra, mas melhor como pessoa. Hoje eu gostaria, um exemplo para entender melhor. Eu gostaria de ser uma mãe melhor em certos aspectos, mas eu ainda estou aprendendo. Eu gostaria de ser uma esposa melhor, mas eu ainda tenho uma caminhada ainda no meu casamento. Mas essa melhora não requer ser melhor do que quem está comigo. Não requer passar por cima dessas pessoas. E quando a gente tem a luz da palavra de Deus, esse reconhecimento, esse entendimento, a gente vai melhorando gradativamente a cada dia, pedindo a Deus sabedoria. Afinal, o Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, edifica o seu lar. E a gente deve aprender, não vou dizer você tem que aprender, mas nós devemos aprender à luz da palavra de Deus.
mas basta o que? A gente se colocar aberta ao que Deus tem para falar conosco. Porque a palavra, ela é viva e ela é eficaz a cada dia. A cada dia a palavra, ela se renova, ela se transforma. Hoje nós estamos com um estudo sobre a vida de Abigail, um estudo falando sobre empoderamento. Poderia também ser sobre matrimônio, poderia ser sobre uma mulher sensata. Então, a palavra, ela vai se renovando. E nós precisamos meditar sempre para quê? Para que haja esse reconhecimento de que sem Deus a gente não consegue melhorar. A gente não consegue ir adiante. E somente Deus, ele vai nos capacitar para isso. Aqui a lição também vai falar sobre que Abigail, ela escolhe a decência e a humildade. E ela apela pelo bom senso de Davi, puxando o problema para si. E Deuteronômio 32:35 vai dizer: a Deus pertence a vingança. Depois que Abigail volta lá para Nabal e fala tudo o que ela fez, que ela chegou até Davi, fala e consegue reverter a situação, porque Davi já estava indo de encontro a Nabal para acabar com ele, para acabar com toda a família. E aí ela volta para sua casa, encontra o marido bêbado e ela, acredito eu, doida para falar o que aconteceu, mas não, ela espera a embriaguez do marido passar e de manhã ela conta a ele o que aconteceu. E aí Nabal, ele fica paralisado e 10 dias depois vem a falecer, conforme a nossa irmã relatou pra gente. E aí que entra esse versículo de Deuteronômio 32:35. A Deus pertence a vingança. Davi poderia ter se rebelado, passado por cima de Abigail. Abigail poderia ter se aproveitado da situação e pedido ajuda a Davi para sair do seu matrimônio, mas ela soube esperar no Senhor. Ela soube esperar o agir de Deus, que é algo que nós podemos aprender a cada dia, porque nós fazemos agora, nessa época que nós estamos passando, fica até meio difícil a gente fazer planejamentos, escolhas. A gente sonha, nós temos desejos e tudo mais, mas nós estamos ainda mais no tempo de esperar em Deus, esperar o que virá pela frente, como as coisas vão se desenrolar daqui para frente. E a gente aprende isso com Abigail, ela espera um momento exato. Às vezes o nosso marido chega em casa e a gente está doida para falar alguma coisa e o homem chega com a cabeça a mil de tanta coisa, espera o momento certo de falar, né? Às vezes os filhos estão estudando, estão com problema na escola e prova, aquela coisa, agora aula online, não tem professor para tirar dúvida. Espera o momento para falar. Espera o momento de agir. Abigail esperou e Deus agiu por ela. Talvez de uma maneira que ela nem imaginasse, de uma maneira que ela nem quisesse, mas Deus agiu e não desamparou. A lição também vai falar de um outro ponto. A mulher ponderada olha para os seus erros. Já a imponderada fala mal dos homens para sobressair. A mulher ponderada não precisa rebaixar um homem por causa de seus erros, para se mostrar superior, pois novamente ela entende que o valor dela não está nisso. Já falei um pouco do nosso casamento. Uma mulher que rebaixa o seu marido, nem o marido rebaixa, ou o marido rebaixa a mulher, não há necessidade. Nós casamos para ser um, para lutar juntos, para sorrirmos juntos, para a gente ter uma vida dois juntos. No ambiente de trabalho profissional, a mulher que chega a um cargo de chefia, se tem homens debaixo da sua liderança, não precisa mostrar superioridade.
Não precisa ter esse ar de que agora quem manda sou eu, agora quem vai ter que se sujeitar é você. A consequência de um trabalho bem feito é o reconhecimento, mas também a gente tem que ter cuidado com a vanglória. Um coração que quer cada vez mais se sobressair em cima das outras pessoas. Isso é o que a Bíblia nos fala, o que a lição nos fala sobre para que ter tanto poder. Para que uma mulher quer tanto o poder sobre a vida do homem? Para quê? Nós já temos o nosso papel definido, nós já temos o nosso papel definido dentro do lar. Tantas coisas a gente tem no nosso dia a dia para dar conta. E às vezes o que eu vejo, nós mesmo mulheres, menosprezando o nosso papel. Nós somos coluna. A gente está na nossa casa para sustentá-la em amor. Às vezes com um pouquinho de estresse. É verdade. A gente tem que admitir que às vezes a gente se estressa, não somos perfeitas. Mas a gente tem que assumir o nosso papel de forma digna. E Deus nos colocou para a gente assumir isso e fazer com maestria, de maneira virtuosa. Não sei se você conhece algum lar que tem a família, mas faltou a mãe. A mãe faleceu, a mãe se foi. É muito estranho. Falta ali um pedaço muito grande naquela família. Então, você que tem a mulher dentro de casa, uma mãe, uma esposa, valorize. Você que é mãe, que é esposa, que é filha, se valorize. Porque você se dando valor, as pessoas vão olhar ao redor e talvez elas possam falar como Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas para isso, tem que se comportar como tal. Falar na hora adequada. Falar o que for adequado, falar o que for certo. Nós pecamos muito em falar excessivamente, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Às vezes atropelamos um pouco as coisas. E que Deus nos dê sabedoria para tratar disso, né? Para que a gente possa fazer a diferença na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, na nossa vizinhança. A gente tem um mundo aí fora para influenciar. Eva foi influenciada. Eva foi influenciada e não soube dizer não. Abigail poderia ter ido junto com Davi contra seu marido, mas ela soube dizer não. Ela soube apaziguar aquela situação. Mas e eu e você? Como temos agido? Nós temos na Bíblia vários exemplos de mulheres. Falei de Eva, falei de Abigail, também aprendemos com Noemi e com as suas noras Ruth, a outra nora dela. Nós temos a mãe de Sansão, que o próprio Jesus chegou a ela e falou que ela seria mãe de um filho. Nós temos Lídia, que era comerciante. Nós temos várias e várias mulheres que nós podemos ter aprendizados bons e ruins. Mulheres que nós podemos nos inspirar. Não para ser igual, não para copiar, mas para que a gente possa ser mulheres, para que possamos ser mulheres melhores, para que possamos ser melhores para os nossos filhos, para a nossa casa, para a nossa sociedade. Mulher empoderada, que tem o poder sobre o outro, que domina sobre o outro. Para quê? Deus não faz isso conosco, né? Deus tem todo o poder e não nos manipula, Ele não nos coloca em situações da forma que Ele quer. Ele pode fazer isso, mas Ele não nos manipula, Ele não nos faz de fantoche. Ele nos dá a direção e a gente escolhe o caminho. Então a gente pode aprender sim a cada dia ser uma mulher ponderada, uma mulher equilibrada.
Não precisamos ter o que queremos, custe o que custar. Não interessa, eu quero aquele carro. Eu quero aquele carro. Eu vou vender a minha casa. Meu marido vai trabalhar dia e noite, mas eu quero aquele carro. Pra quê? Pra quê? Não é melhor o equilíbrio? Um carrinho aqui, meu marido saudável, as crianças felizes, eu estudando, tô bem. Porque também não adianta a gente pensar nos outros e esquecer de si. A gente também precisa se cuidar, a gente precisa se tratar. Estava conversando sobre isso um dia desses. Às vezes nos doamos muito e esquecemos de nós. É aí que entra a ponderação, o equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Então, minha irmã, e meu irmão também, se estiver assistindo, vamos aprender com Abigail uma história de valor para a nossa vida, que agrega. Nem tudo que está aí fora agrega tanto quanto a palavra de Deus. Essa sim, essa agrega muito e muito mais. Não adianta dizer que ela é ultrapassada, é de outra época. Não, a palavra de Deus ela fala conosco. Mas fala se tivermos um coração aberto, prontos a ouvir. E eu espero que você esteja de coração aberto, pronto para ouvir o que Deus trouxe para você nesse dia. Amém? Obrigada. Então, mediante ao que nós ouvimos e aprendemos, que a Bíblia fala sobre esse assunto, que a Vanessa nos listou a partir dessa revista, o que nós vamos fazer? Né? Que fica essa questão. Nós temos o ensino, nós temos o que a Bíblia diz e agora o que nós vamos ser na parte prática da vida, dia a dia, cotidiano, agora, o amanhã, durante a semana. Vamos escolher ser pessoas, mulheres empoderadas, nesse sentido que a gente vê que o externo, né, fora da Bíblia coloca, ou vamos escolher ser uma mulher que busca o equilíbrio, busca ser reconhecida pela sabedoria. É interessante pensar que a Bíblia ela fala muito sobre a função da mulher, enquanto fala do homem também. E talvez a gente pense assim, nossa, mas quantas coisas a mulher tem que ser? Ela precisa ser sábia, equilibrada, ponderada, e ela cuida, ela sustenta. Mas se Deus fez a mulher desse jeito, dessa forma, e disse que devemos ser assim, é porque somos capazes. Não pelas nossas forças, mas pela capacitação que Deus nos dá. Eu creio dessa forma. Creio que é exigido muito sim de nós, mas Deus dá as condições necessárias para sermos assim, se buscarmos sermos dessa forma. Que bênção! Muito obrigada pela sua participação, Vanessa, pelo esse rico conhecimento colocado para nós. Agradecemos ao pastor Rodrigo, que está mais uma vez conosco, nos auxiliando. Nós queremos agradecer também a Ivonete, a Ana Paula, que está aqui presente. A Eliana, que trouxe também esse suporte sobre a vida de Abigail. Queremos agradecer a Márcia Pinho, Márcia Francelino e também a Alane. Elas estão aqui fazendo parte desse estudo, né? Muito obrigada a cada uma presente. E a você que está aí conosco mais uma vez. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos encerrar nessa hora. Vou passar a palavra para a irmã Eliana e ela vai estar orando. Oremos. Grandioso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Deus, por essa oportunidade que temos de estar ouvindo, Senhor, a Tua Palavra, de estar nos abastecendo, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por cada irmã que se encontra aqui conosco, Pai. Obrigada, Deus, porque Tu nos proporciona a cada mês um estudo maravilhoso, Deus. Ó Senhor, que Tu possas estar nos usando, Senhor. Que sejamos, Senhor, a mulher da qual o Senhor quer que sejamos, Pai. Senhor, fica com cada uma de nós, Senhor. Sabemos que em tempos difíceis, como é difícil, Senhor, estar cuidando do lar, do marido, dos filhos. Mas, Senhor, Tu é aquele que nos dá todo o suporte. A Tua palavra, Senhor, é tão rica, Pai amado. É tão atual, Deus. Fica com cada uma de nós, Senhor. Fica com a Tua igreja, Pai amado, protegendo, livrando, guiando, Pai.
Senhor, nós precisamos de Ti, Pai. Que possamos ser, Senhor, essa mulher, como Abigail foi relatado agora, Senhor, uma mulher de sabedoria, ponderada, usada pelo Senhor. Obrigada, Deus, por mais uma vez, por essa oportunidade, que Tu possas estar, Senhor, cuidando, Senhor, de maneira especial das mulheres, Senhor. Em nome de Jesus que oro e Te agradeço, Pai. Amém. Amém.